Bom pessoal, estamos de volta aí com mais uma aula de Java. Dessa vez nós vamos ver um pouco sobre condicionais, né? Condicionais é uma forma como o seu programa toma decisões, né, sobre o que ele vai fazer. De acordo com uma condição, ele executa uma parte do código, ou geralmente é assim que a gente faz aí para fazer com que o sistema tome decisões de acordo com uma condição imposta. Então, para isso, vamos criar uma nova classe. Vou chamar de condicionais, ok? E ele criou aqui a classe principal. Vamos colocar um pouco de static void main. Então, o que nós vamos fazer primeiramente? Vou digitar um if, que é o se, é isso, e ele já completa para mim. E aqui dentro eu vou colocar apenas para imprimir qualquer coisa. Por exemplo, aqui dentro do if. Percebam, gente, que não tem ponto e vírgula. Se eu colocar ponto e vírgula aqui, ó, eu mato o comando, certo? Ele ignora. Nós vamos fazer esse teste daqui a pouco. E logo aqui embaixo nós vamos colocar aqui, ó, fora do condicional. E aqui dentro do, para ficar melhor, né, condicional. Vamos dar um Shift F6. Percebam aqui, ó, que aqui imprimiu as duas. Olha, aqui dentro do condicional, então ele executou esse comando, e fora do condicional ele executou esse comando. Por que ele fez isso? Veja que aqui dentro é onde eu tenho a condição. Então a palavrinha true é igual a verdadeiro, certo? True igual a verdadeiro. Então, se for verdadeiro, ele executa a condição aqui dentro dessas duas chaves, certo? Agora vamos fazer com que ele fique false, certo? Percebo que agora não foi impressa aqui, ó, esse comando aqui dentro do condicional, entenderam? Porque a condição aqui se tornou falsa. Agora, se eu colocar um ponto e vírgula ali dentro, logo após o if, percebam que o que está acontecendo nesse caso? Por que não se pode colocar ponto e vírgula aqui? Pelo seguinte motivo: como eu disse, o ponto e vírgula é um comando. Então, se for falso, ele não vai executar esse ponto e vírgula e executa tudo que está embaixo. Se eu colocar true, vejam que ele vai continuar imprimindo os dois comandos. Olha aqui, ó, ele imprimiu esse e imprimiu esse. Por quê? Porque o próximo comando depois do if, né, da condição, é um ponto e vírgula. Então o ponto e vírgula não pode existir em hipótese alguma, nesse caso, se você quiser fazer uma verificação depois do true, porque ele é um comando. Então, se for verdadeiro, ele executa o ponto e vírgula e depois executa esse comando e esse comando, ok? Então não pode ter o ponto e vírgula. Agora vamos brincar um pouco com um dinheiro, por exemplo, um programa que eu só vou sair se eu tiver dinheiro, certo? Então eu vou colocar aqui, vamos imaginar a situação, só saio se eu tiver dinheiro. Então eu declarei uma variável dinheiro e peço para o cara digitar a quantidade. Digite a quantia de grana, né, que o cara vai usar. Vou usar a classe scanner para que ele entre com um valor. Vou dar um nome leitura, recebe 1000 scanner, e aqui dentro vou colocar system.in e vou pedir para o cara, pro usuário, digitar, né, uma quantia qualquer. Então, dinheiro recebe ler ponto net double, porque estamos trabalhando com variáveis do tipo
double. E aí é que nós vamos fazer o seguinte: se eu tiver dinheiro, se o dinheiro, o valor da quantia for maior que R$50, eu saio. Se não, eu não saio, certo? Então, para isso, os condicionais, eles me dão o else. Percebam que todos eles, abri uma chave, fechei outra aqui, abri outra chave, fechou outra aqui. Se esquecer qualquer chave dessa aqui, o erro dá certo, o programa não compila, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Se a quantia digitada for maior ou igual a R$50, por exemplo, então eu vou pedir para que imprima aqui dentro, vou sair, porque qual que é a condição? Que eu tenha R$50 ou mais para eu sair, né, para eu ir a um bar, ou então numa boate, danceteria, o que for. E aqui, ó, não, eu vou colocar aqui, fico em casa, certo? E eu vou deixar esse outro aqui fora do condicional, tá vendo? Ó, aqui, ó, ele tá completamente, o condicional termina aqui. Aí, ó, aqui começa o if e aqui começa o else. Veja que ficou amarelo. Então dá um Shift F6 para rodar. Ele pediu para que eu digite uma quantia. Vamos digitar 23. Aí, ó, o que aconteceu, né? Digitei 23, ele chega aqui, ó, a variável dinheiro, que é do tipo double. Dentro dela nós temos um valor chamado, um valor de número 23. 23 é maior ou igual a 50? Não, não é. Se não é, ele não executa isso aqui, porque isso aqui é falso, né? A gente viu que 23 não é maior ou igual a 50, então ele não executa, e se for falso, ele executa onde está o else. A gente poderia ler isso da seguinte forma: se o dinheiro for maior ou igual a 50, vou sair. Se não, fico em casa. Ok? Então vamos ver aqui. Pediu para digitar o valor, digitei 23. Aí ele veio aqui, olhou, 23 é maior ou igual a 50? Não, é falso. Se é falso, ele vem para cá. Ok? Aqui, ó, ele escreve fico em casa. Como essa linha está fora do condicional, não interessa se é verdadeiro ou falso. Aqui em cima, essa linha vai ser sempre impressa. Todas elas que continuarem aqui abaixo serão sempre impressas. Vamos ver se eu digitar agora um valor maior ou igual a 50. Se eu digitar, por exemplo, R$50, vou sair. Por quê? Vamos ver. Então, dentro da variável dinheiro, eu digitei 50. Então, 50 é maior ou igual a 50? É verdade. Se for verdade, ele executa essa linha. Então, logo após, ele executa a linha de baixo. Vamos fazer uma outra abordagem, igual nós vimos no início. Se verdadeiro, então ele imprime verdadeiro. Se for falso, ele vai imprimir falso. Só para ficar legal. Eu não vou pedir para ler, vou comentar essa linha, Shift F6, olha o que ele colocou. Vamos tirar essa outra linha também, comentar ela, só para ficar melhor. Olha lá, digitou verdadeiro, ok? Porque se verdadeiro, ele executa o que está dentro aqui, ó, desses duas chaves, certo? Vamos tocar aqui agora para falso. Se eu der um Shift F6, olha aqui, ó, imprimiu falso, tá aqui, falso, porque essa linha só é executada se for verdade. Como é falso, ó, se falso, então, né, se falso, então executo o que está dentro do else, essa parte do else aqui, ok? Então dá para fazer muita coisa, muitas maneiras, né? Dá para fazer outras coisas. Por exemplo, vamos ao caso
da gasolina e do álcool. Eu não sei se está correto. Álcool, gasolina e resultado. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir para ele que ele digite o valor da gasolina, o valor do álcool. Vamos pegar o álcool e dividir pela gasolina. Se for maior que 0,7, abasteça com álcool. Vamos dar uma olhada aqui nesse outro caso aqui. Então, abastecer com álcool ou gasolina. Vamos ver aqui. Saiba como escolher. Aqui deve estar. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se aqui tem a fórmula. São cálculo. Olha que é o cálculo. Ó. Para não perder dinheiro, o motorista precisa dividir o preço do etanol pela gasolina. Se o resultado for maior que 0,7, compensa abastecer com gasolina. Agora, se for até 70%, vale a pena o etanol. Então, beleza. Então, o que está dizendo aqui? Que eu tenho que pegar o etanol pela gasolina. Então, vamos lá. Então, nós vamos pedir, logicamente, já declaramos as variáveis, já declaramos ali a classe scan, né, para fazer a leitura. Então, vamos pedir para que o usuário digite o valor do álcool. Então, vamos lá. Álcool recebe ler ponto next double. Então, aqui nós vamos colocar digite o valor do álcool. Vamos ver aqui. E fiz a leitura. Agora vamos fazer a mesma coisa para gasolina. Então vou copiar. E aqui digite o valor da gasolina. E vamos fazer com que gasolina receba o que o usuário digitou. Gasolina, beleza. Vamos voltar lá no enunciado. Aí, vamos ver a condição se o resultado for um número acima de 0,7. Então, ele não tem que ser nem maior ou igual, ele tem que ser acima. Mas para isso, nós temos que efetuar o cálculo. É isso? Vamos ver o cálculo aqui. Dividir o preço do álcool pelo da gasolina. Então nós vamos fazer resultado recebe álcool dividido pela gasolina. Como podemos ter resultados com ponto flutuante, percebo que escolhemos todas essas variáveis do tipo double. E aqui nós vamos colocar a condição. Qual que é a condição? A condição é a seguinte, que o resultado seja maior que 0,7. Vamos ver se é maior ou igual ou se é só maior. Então aqui, ó, se o resultado for um número acima de 0,7, ok? Se ele for acima, então se ele for, olha lá, exatamente resultado maior que 0,7, compensa abastecer com gasolina. Então vamos voltar aqui. Vamos colocar abasteça com gasolina. Se não, logicamente, olha, eu já tenho else ali, colocaremos abasteça com álcool. Eita, com etanol. Ok? Então, vamos ver se aqui embaixo ainda fala algum preço, por exemplo. No caso onde os valores dos combustíveis forem 1,65 para o etanol. Então vamos lá digitar. Quem que eu tenho que ler primeiro o álcool, né? Shift F6, digite o valor do álcool, 1,65. Ok, agora vamos à gasolina. E 2,44 para a gasolina. Então 2,44. Então abasteça com etanol. Vamos lá dar uma olhadinha. Olha lá, ó. A divisão resulta em 0,67. Vamos imprimir essa divisão depois.
Isso, segundo os especialistas, indica que o consumidor terá mais economia se abastecer com etanol. Vamos ver, então, ele está pedindo para que abasteça com etanol. Vamos ver se nosso programa fez certinho. Está ali, abasteça com etanol. Vamos ver o resultado, vamos pedir para imprimir o resultado. Resultado, que é o que tem na variável resultado. Resultado, Shift F6, 1,65, 2,44. 1,65, 2,44. Tá lá, 0,67. 0,67. Ok? Então, vocês viram que foi tranquilo entender. Outra coisa que daria para ser feito é, se eu não quisesse usar a variável resultado, eu poderia fazer o cálculo dentro do if sim. Então eu não preciso dessa linha, não precisaria da variável resultado, logicamente, aqui, e poderia fazer a seguinte coisa: abriria um parênteses ali e colocaria álcool dividido por gasolina. Olha lá. Então o que o condicional vai fazer? Primeiro ele vai resolver o que está dentro do parênteses. Ele vai pegar o álcool, dividir pela gasolina, ele vai achar um valor, vai substituir no lugar desse parênteses o resultado do cálculo álcool dividido pela gasolina e fazer a comparação se ele é maior do que 0,7. Se ele for maior que 0,7, abasteça com gasolina. Se não, abasteça com etanol, certo? Então é assim que funciona o condicional. Isso é um primeiro exemplo apenas, nós vamos desenvolvendo outros exemplos um pouco mais complexos à medida que nós formos dando andamento aí com a nossa disciplina, ok? Espero que tenham gostado, e se gostaram, não esqueçam de clicar no gostei aí embaixo no vídeo, e se quem quiser também pode fazer a assinatura aí do meu canal aí no YouTube, ok? Então até a próxima aula de Java. Muito obrigado por assistir, um abraço e tchau.